Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, criei uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Está valendo! Fala, rapaziada, tranquilo? Estamos aqui com vocês, mas dessa vez não é ao vivo. Lembrando, pessoal, que essa aula é gravada. E eu já desejo para vocês aí um feliz 2021, mesmo com todos os nossos intempéries desse ano de 2020. Que 2021 seja um ano ainda melhor, né? Porque a gente saiba que vai ser um ano agora já com vacina a caminho, com as coisas parecendo estarem se resolvendo. E, óbvio, o ano da sua aprovação. Agora, nesse comecinho de 2021, vai ter a provinha que vai colocar você dentro da universidade. Estamos aqui juntos, desejando isso e, óbvio, buscando isso. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Hoje a gente vai continuar nesses assuntos aí da nossa reta final. Hoje vamos falar de população, tá bom, galera? Pessoal, lembrando, sou o professor Vitor Eduardo de Geografia. A gente aqui está falando tudo que foi trabalhado ao longo do ano de 2020 referente à Geografia 2. Óbvio que estamos destacando os pontos mais importantes para o Enem, aqueles que a gente tem uma ideia que costumam ser mais cobrados. E agora em população nós vamos destacar uma questão que é mais específica, tá, pessoal? A gente não vai entrar em tudo que envolve população, não. A gente vai falar um pouquinho relacionado a esse crescimento da população mundial, ou seja, a variação da população absoluta, e vamos trabalhar ali aquele conceito de transição demográfica e de pirâmide etária, tá? Observar pirâmide etária, compreender a transição demográfica, os fatores que levaram a essa transição da pirâmide demográfica mundial, brasileira e, obviamente, conseguir identificar quais são as consequências dessa transição é fundamental para responder algumas questões, tá bom? Então vem comigo, vamos nessa. Depois lá no finalzinho a gente vai responder uma ou outra questãozinha para poder aplicar esses conceitos direto numa questão. Galera, de cara aqui a gente consegue perceber que a população absoluta, lembrando que população absoluta é quando eu tenho total de habitantes, contei total de habitantes, população absoluta. Tem aquele conceito que nós chamamos de população relativa, que é referente à população em cima do quilômetro quadrado, ou seja, da área local, conhecida também como densidade demográfica. Isso é muito variável, porque eu posso ter uma população que nem é tão numerosa, mas se o espaço for muito pequenininho, ela é uma população relativa bem densa, ou seja, ela é realmente uma densidade demográfica enorme. Então a gente não está trabalhando isso, está falando de população absoluta mesmo, total de habitantes, tá? Se a gente observar a população absoluta mundial, ela cresceu de uma forma bem exponencial nos últimos anos. Se você observar, aqui ele está botando em milhão, tá? É o acréscimo, o que cresceu em milhão de habitantes na população nos últimos anos. Você observa que houve ali, ó, na faixa de alguns aumentos em milhões de habitantes de de um século para o outro. Se você observar o de 1500 para 1600, 1600 para 1700, até chegar aqui de 2000 para 2100, demonstrando que nós tivemos um crescimento muito considerável a partir do quê? 1800, 1900, a partir da Revolução Industrial. Tá, galera? Então, vamos trabalhar agora não mais o acréscimo em milhões, mas sim em bilhões.
em bilhões de habitantes da população mundial, ela praticamente triplicou da Revolução Industrial para cá. Isso demonstra que nós tivemos uma característica econômica de estabilização, uma característica social de estabilização de alguns pontos específicos na economia, na infraestrutura, sobretudo nos países desenvolvidos, que deu, obviamente, uma tranquilidade para o aumento da taxa de fecundidade, ou seja, o número médio de filhos por mulher. Num determinado momento, sobretudo ali entre a primeira metade do século XIX e a primeira metade do século XX, tá? Que depois vai mudar um pouco a sua característica. Por quê? Porque a gente vai perceber isso na transição demográfica. Se você observar a transição demográfica, ela tem 4 fases básicas, que depois nós vamos observar uma quinta, mas primeiro nós vamos observar as 4 fases básicas, que é o seguinte: no primeiro momento, a gente chama de fase 1, ou também pré-transição, conhecida também como fase ainda daqueles países que estão hoje no momento de subdesenvolvimento total. Você tem uma elevada taxa de natalidade e uma elevada taxa de mortalidade. Isso demonstra que eram países, ou os que ainda vivem essa característica hoje, países mais subdesenvolvidos mesmo, tá? É uma característica de país que tem, por ter taxa de natalidade elevada e taxa de mortalidade elevada, um pequeno crescimento demográfico. O crescimento vegetativo, tá? Tanto que ele bota aqui, ó, crescimento vegetativo, tá? Ele é muito baixinho. Porque por mais que nasçam muitas pessoas, vão morrer muitas pessoas. Então aquele realmente aumento da população é quase nulo, é bem baixo. Pessoal, que é crescimento vegetativo é a diferença entre quantos nascem e quantos morrem anualmente naquela população. Numa segunda fase, num segundo momento, a taxa de natalidade se mantém elevada e a de mortalidade começa a ter uma queda. Nesse momento eu falo que vive um boom populacional esse país, que vai ser justamente observado nos períodos pós-industriais, sobretudo nos países que hoje são desenvolvidos, lá atrás, na primeira metade do século XIX e até a primeira metade do século XX, porque começou a estabilizar as características sociais e econômicas, então o crescimento vegetativo vai ser aqui, ó, bem elevado. Se estão nascendo muito e não estão morrendo muitos, olha aqui quanto de pessoas estão acrescentando à população. No terceiro momento, que é a fase 3, você já começa a ter a queda da natalidade, acompanhando uma mortalidade baixa. E com isso o crescimento vegetativo volta a cair, que eu tenho aqui, ó, uma redução considerável de quantos vão acrescentar a população. Até que a gente vai chegar na fase 4, que é a natalidade baixinha, mortalidade baixinha, onde eu tenho de novo um crescimento vegetativo bem baixo, até menor do que na fase 1, que nesse caso agora são os países que hoje são desenvolvidos, com uma taxa de fecundidade, número médio de filhos por mulher, bem baixinho. E com isso, o acréscimo populacional é realmente, às vezes, até negativo. Ou seja, acaba morrendo mais do que nascendo, porque a população está tão envelhecida e não está deixando geração futura. Tá, falamos dessa transição, mas não explicamos a razão. Por que eu tenho aqui a taxa de natalidade elevada e mortalidade também elevada lá atrás, em países que ou estavam iniciando ainda aquela época da pré-transição, ou que hoje são muito subdesenvolvidos? Porque, galera, elevar a taxa de natalidade demonstra que eu não tenho métodos contraceptivos, demonstra que eu não tenho prática de planejamento familiar. E uma elevada taxa de mortalidade demonstra que eu não tenho condições médico-sanitárias. Eu não tenho vacina, não tenho remédio, não tenho tratamento para nenhuma doença e não tenho água tratada, saneamento, condição médico-sanitária mesmo. Então, por mais que nasçam muitas pessoas, vão morrer muitas pessoas. No segundo momento, que a gente vive a fase 2, que nós já conversamos, que foi a era já pós-industrial, a taxa de mortalidade começa a cair porque vai chegar as características médico-sanitárias, vão chegar as características médico-sanitárias. Ou seja, nesse momento, chegam as vacinas, chegam os remédios, tratamentos para doenças e, obviamente, uma infraestrutura urbana com saneamento básico, água tratada e por aí vai. Então começa a cair a mortalidade, mas a natalidade se mantém alta. Por quê? Ainda não tem o planejamento familiar. Demonstra que claramente que a saúde desse país começa a ser melhorada, mas a educação ainda não é uma educação que tem um elevado investimento.
Ou seja, eu ainda não tenho uma educação que vai levar a população a ter essa preocupação com os métodos contraceptivos, o planejamento familiar, a mulher inserida no mercado de trabalho. Na fase 3, para você ter uma ideia, é a fase hoje que se encontra o Brasil, tá? É aquela que a saúde já está em níveis começando a ser satisfatórios, onde médicos sanitários já estão em condições que estão legais. Óbvio, não ainda para todo mundo, porque são países que ainda são subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, então há a desigualdade. Mas a natalidade começa a apresentar queda, porque se inicia um processo gradativo de investimento em educação. Então começa a ter planejamento familiar, começa a ter investimento nas distribuições de políticas de métodos contraceptivos, a mulher vai ser inserida no mercado de trabalho e até mesmo o custo de vida vai ficar um pouco mais caro. Pensa que quando você tem uma população com educação, uma população com perspectiva de vida, ela começa a ter aquela ideia, primeiro eu vou passar num concurso, eu vou comprar uma casa, vou fazer viagens culturais, e aí com isso ela começa a ter acesso aos métodos contraceptivos para poder fazer o controle populacional dela mesma, voluntariamente, por uma questão de estudos. E mesmo quando for ter filho, agora que a mulher está no mercado de trabalho, não tem mais aquela visão de uma sociedade conservadora que a mulher é dentro de casa para ficar cuidando dos filhos, vai ter filhos de acordo com a sua capacidade econômica de, primeiro, conseguir manter o filho, segundo, de dar educação e atenção. Então, por isso que a taxa de fecundidade, número médio de filhos por mulher, começa a cair nessa terceira fase. Ao contrário da segunda, que é um boom populacional. A gente conhece até como baby boomers. Aconteceu muito pós Segunda Guerra Mundial em alguns países que hoje são desenvolvidos. Naquela época, ainda não. E na quarta fase, que eu falei que são os países hoje já desenvolvidos, países da Europa, Japão, a gente vive aqui condições educacionais excelentes, planejamento familiar sendo uma tendência, nós temos aqui médico sanitário, condições excelentes, e por isso ambas as características estão baixinhas, tanto de natalidade quanto mortalidade, e você vê que o crescimento vegetativo acompanha essa mudança de estrutura. Por isso que é uma transição demográfica, é uma transição das características populacionais de acordo com o investimento do governo nas questões tanto de saúde quanto educacionais. Isso vai impactar diretamente aonde, galera? Na pirâmide etária. Pirâmide etária deixa bem claro, está se referindo à idade da população. E aí você tem que pensar que nós dividimos a nossa população em 3 grupos, que são os jovens, são os adultos e são os idosos, tá? Vou botar aqui no quadro para vocês terem isso aqui na cabeça, tá, pessoal? A gente tem que lembrar que nós chamamos de jovens aquela galera que vai de 0 a 19 anos, beleza? Tiaguinho acabou de falar aqui que ele não é mais jovem. É isso. Eu acabei de largar a idade de jovem, né? Acabei, tô recém-chegado na fase dos adultos. De 20 a 59 anos, nós vamos conhecer aquele que nós chamamos de adultos. Beleza? E acima dos 60 anos, nós vamos conhecer aqueles que nós chamamos de idosos. Lembrando que isso aqui é uma classificação etária, segundo a análise do IBGE, para dividir a nossa população, jovem, adulto e idoso. Não necessariamente vai representar idade para aposentar ou coisas afins. Porque, por exemplo, nós vivemos um país onde justamente por vivermos um envelhecimento da população, que significa cada vez mais estamos tendo essa composição aqui, idosos, em grande maioria, a idade mínima para aposentar vem crescendo. Então, cada vez mais, iremos trabalhar nessa classificação aqui. Por isso você não deve associar com, se aposenta com 65, 70, não é isso. Pensa que o que são jovens, adultos e idosos. Mas com 18 anos você já alcançou a maioridade. Calma, isso é outra ideia. Você alcançou a maioridade por fins jurídicos, mas ainda faz parte dos jovens. Aquele tipo de grupo onde o governo direciona muitos investimentos para uma questão educacional. Normalmente você sai da escola com 18, 19 anos.
Ah, eu saí com 17. Legal, você cumpriu todas as suas etapas escolares dentro de uma idade ali que você entrou na escola com 2 anos e tal. Tudo bem, mas até os 19 é normal ainda frequentar a escola, tá? E entre os 20 e 59 anos você é aquela força bruta de mão de obra do país, onde, se não está, deveria, porque esse seria o ideal do país, mas vivemos aí uma questão de 12 milhões de desempregados, mas deveria estar compondo o crescimento populacional do país como mão de obra, que vai pagar impostos e que vai consumir. Beleza? Tranquilo? Então são essas 3 classificações aqui. Isso acaba sendo uma tendência também global. Todos os países têm essas divisões com a nossa análise, né? Tem essas divisões, onde também vai ter uma mudança do perfil de aposentadoria, de grupos de trabalho, de presença de jovens, isso vai ser uma tendência. Lembrando que acima de 60 anos, a gente já, por ter essa classificação dos idosos, tem aquela ideia de vagas específicas e alguns outros tipos de políticas para a galera idosa, tá bom? Então vamos voltar para cá. Olha o que ele bota aqui. Uma pirâmide etária, tá? Do Brasil, de 2013, 2040 e 2060. Depois nós vamos fazer alguns exercícios que vai voltar até lá em 1980 e 90 para você ver como que era e como que é hoje em dia. 2013 é uma realidade que a gente já viveu. 2040 e 60 é uma perspectiva, ou seja, é o que a gente acha que vai chegar lá, mantendo hoje a taxa de fecundidade brasileira, o número médio de filhos por mulher, e mantendo o crescimento populacional que o Brasil vive. Nós vamos daqui a pouco ver como que é a taxa de fecundidade do Brasil atualmente, tá? Se você reparar, o Brasil em 2013, olha aqui, ó, aqui tem os numerozinhos, tá vendo? Você tem uma população que vai até 19 anos, de jovens, tá vendo? Você tem uma população que vai até, aqui, ó, 59 anos, cadê? 50 anos, opa, 59 anos, tá aqui, show de bola, adultos, e acima dos 60 anos, idosos, show de bola? Se você observar bem essa pirâmide aqui, nós temos um Brasil que hoje, ele é majoritariamente composto por uma população adulta, um país maduro. Inclusive, nós damos um nome para isso aqui, se chama bônus demográfico. Quando tem uma população composta majoritariamente por adultos, ou seja, essa galera entre os 20 e 59 anos, eles são majoritariamente da população economicamente ativa, a PEA. Então, é aquele país que tem uma grande mão de obra para promover o crescimento econômico. Deveria ser um momento que o país deveria estar com o PIB crescente e com investimentos nessa mão de obra para ela ser de qualidade. Bônus demográfico é quando eu tenho a população adulta sendo a maioria da composição do país. Ela é a maioria em relação aos idosos, maioria em relação aos jovens, tá? Lembrando, galera, ela é classificada em homens e mulheres. Ela, além de ser por idade, ela é por sexo, tá bom? Galera, se você fizer uma análise, quando a gente vai para 2040, 2060, essa pirâmide etária brasileira está sofrendo uma transição. Ela está diminuindo cada vez mais o número de jovens e ela está aumentando cada vez mais o número de idosos. Por qual razão? Uma questão muito simples. O Brasil está na fase 3 da transição demográfica, nossa taxa de natalidade está em plena queda e a gente está cada vez mais entrando para a fase 4, transição. Já fomos da fase 1, já fomos da fase 2, estamos caminhando para a fase 3, para a fase 4. Hoje vivemos a 3, é uma transição. Quando você chega na 4, você fala que esse país concluiu sua transição demográfica. Junto com isso, nós temos a mortalidade também que vem acompanhando esse patamar para chegar até a 4. Logo, a natalidade brasileira vem reduzindo e o número médio de mulheres também vem reduzindo. Significa que o Brasil, ele já fez isso aqui, ó. Já teve uma média de filhos que era na casa dos 6 lá nos anos 60. 6 filhos por mulher. E hoje é na média de menos de 2. Hoje, nos anos de 2020, menos de 2. Justamente por isso que vem acontecendo, eu tenho menos jovens nascendo. Isso é uma tendência. Futuramente, esses adultos aqui, ó, vão se tornar idosos. Por quê? Porque a nossa taxa de mortalidade vem reduzindo devido aos nossos investimentos em condições médico-sanitárias.
E nós temos uma tendência a nos tornarmos um país envelhecido, com uma composição majoritária de idosos em relação a uma população de jovens e adultos. Galera, isso acontecendo, o que o país vai ter que fazer? Mudar toda a sua política de investimentos. É um país que vai ter que passar a investir mais em questões de saúde, mais em saúde para idosos, de qualidade de vida para idosos, como, por exemplo, praças públicas para idosos. Um país que vai ter que agora fazer uma nova política voltada para, de repente, esticar um pouco mais o tempo de aposentadoria, a reforma previdenciária, sem contar que agora vai faltar também mão de obra. Beleza? Vai diminuir o número de pessoas para trabalhar, pagar impostos no nosso país. Show de bola? Compreendemos isso aí, o que está acontecendo com o Brasil. Aqui eu botei só para vocês observarem também que nós temos uma transição demográfica em 5 estágios, que nada mais é do que aquelas 4 que a gente conversou, tá vendo? Ó, natalidade e mortalidade, ela segue a mesma tendência, não muda nada, e aqui ele ainda bota o total de população que não para de crescer no mundo, tudo bem, então observa. Primeira fase, natalidade e mortalidade altas, países ainda na pré-transição, ou países que hoje são subdesenvolvidos, demais. Segunda fase, tá vendo? Boom populacional. Terceira fase, o caso do Brasil, começando a reduzir natalidade devido ao investimento em educação e planejamento familiar. Mortalidade já baixa porque já havia investimento em condições médico-sanitárias. E a quarta fase, transição concluída, ambas baixinhas, porque tem prática do planejamento familiar, tem investimento em educação, tem investimento em saúde e em condições médico-sanitárias. Aqui as pirâmides para você observar. Uma pirâmide, no caso 1, é uma pirâmide mesmo. Poucos dos jovens se tornam adultos ou vão se tornar idosos, porque a saúde é péssima. No caso 2, que você tem a redução considerável da mortalidade, é o boom populacional. A pirâmide agora já viram uma outra situação que, sofre uma inflada aqui nessa situação dos jovens e dos adultos. No caso 3, eu já começo a estagnar aqui, ó, os jovens, porque nesse momento eu agora estou reduzindo também a natalidade, e no caso 4 é quase um retângulo, né? Porque fica praticamente tudo igual, já que os nascimentos e as mortalidades são muito parecidos. No caso 5, seria uma tendência desses países envelhecidos, faltando mão de obra para trabalhar, para não ter que depender somente de imigrantes para compor a sua população economicamente ativa. Pensa na Europa, boa parte dos seus países são envelhecidos, tem mais idosos do que adultos e jovens. Para compor mão de obra, eles dependem de imigrantes. Imigrantes dá choque de cultura, muitas vezes sofrem com a xenofobia, o preconceito. Então, uma tendência seria voltar até o crescimento da natalidade, para poder voltar a ter composição de jovens. Isso aqui é só uma análise para vocês verem, tá bom? Galera, fazendo questão, vamos fazer questão para a gente observar isso aí. Ele bota assim, ó, sobre a estrutura etária da população brasileira apresentada na figura, é correto afirmar. Vamos lá, 1980 a 2010, o que a gente acabou de perceber, muitos jovens em 1980, o Brasil ainda estava naquela transição da segunda para a terceira, e você repara que poucos deles chegam à fase adulta, enquanto em 1991 a tendência já é outra. Eu já tenho uma redução dos jovens e já tenho aqui um aumento dos adultos. Quando eu venho para 2010, os jovens já diminuíram e eu já tenho consideravelmente o número de adultos sendo majoritário na população brasileira. Adultos esses que no futuro vão ser majoritários na composição dos idosos. Por quê? Porque o Brasil tem reduzido o número médio de filhos por mulher, vindo de 6 para menos de 2. Tá bom? Tranquilo? Prática do planejamento familiar, uso de métodos contraceptivos, inserção da mulher no mercado de trabalho. Aí ele fala o seguinte, vamos lá. Depois que a gente analisa essa pirâmide etária, vamos marcar aquela opção que a gente considera correta. Na letra A, a difusão das práticas anticonceptivas durante os anos 80, aqui ó, nessa época aqui ainda, resultou no aumento da taxa de fecundidade? Vou parar por aqui. Se eu estou usando anticonceptivo, vai aumentar o número médio de filhos por mulher? Não, né? Se a gente vai usar práticas anticonceptivas, o que vai acontecer é a redução do número médio de filhos por mulher, a taxa de fecundidade, e não aumentar. Então, ela já começou falando besteira na primeira estrofe ali. Tranquilinho? Na B ele fala, fatores como aumento do número de casais sem filhos,
a intensa participação da mulher no mercado de trabalho e o acesso aos métodos contraceptivos influenciaram diretamente no estreitamento da base da pirâmide etária. Galera, a gente usa o seguinte termo: a base ela se estreita quando diminui o número de jovens. A base fica larga quando aumenta o número de jovens. Eu tenho o topo estreito quando eu tenho poucos idosos. Já conversamos por quê? Condições médico-sanitárias ruins. E o topo se alarga quando eu tenho um aumento do número de idosos, porque faz o oposto. A saúde melhora. E as condições sanitárias também. Então, o fator como o aumento do número de casais sem filhos. A intensa participação da mulher no mercado de trabalho. Não é mais aquela sociedade conservadora que a mulher tem que ficar em casa cuidando de filho. E acesso aos métodos contraceptivos, planejamento familiar, influenciaram diretamente para que aquela base da pirâmide ficasse estreita. Perfeito. B, o nosso gabarito. A gente vai analisar os outros só para a gente ter certeza, né? Aquela prova real. Na série ele fala que os homens tendem a ter uma expectativa de vida mais longa quando comparada com as mulheres. Galera, vou voltar aqui só para vocês verem, tá? Mulher e homens e mulheres, tá? Os homens são esses ladinhos aqui, as mulheres são os ladinhos de lá. Não sei se para vocês conseguem ver bonitinha a coloração aqui, para mim tá muito claro. Se você reparar bem, as mulheres vivem mais. Pode fazer uma análise, olha tudo quanto é pirâmide etária que você quiser olhar, em tudo quanto é mapa de exercício, de BGE, que você achar no site, pode observar. Mulher vive mais do que o homem, tá bom? Só você observar o topo aqui, que são os números dos idosos. Mulher vive mais do que o homem. Por quê? Agora eu vou ter que falar mal da gente, Thiaguinho. Eu vou ter que falar mal da gente. Que homem é bobo. Mas assim, que homem é bobo? Homem é bobo mesmo, galera. Homem é bobo. Olha só, isso não sou eu que estou falando, tá, gente? Isso é dados do IBGE. As mulheres vivem mais do que os homens porque os homens, primeira coisa, tá? Os homens não se cuidam. A mulher, ela desde jovem faz exames preventivos, vai ao médico, ginecologista e tal. O homem não. O homem só vai ao médico quando ele está ali, ó, já sem braço, todo troncho, que eu vou ter que ir e tal. Ou seja, sem brincadeira, o homem demora de procurar exames e tratamentos quando ele vai em situação já tá bem ruim. Isso são dados mesmo, tá, galera? A mulher, ela se trata mais. Segundo caso, direção. Direção perigosa. O homem se envolve muito mais em acidentes com vítimas fatais. Então esse papo de que a mulher não sabe dirigir, é na hora de repensar, tá, galera? Vamos acabar com isso aí. Fala aí, Thiaguinho. Vamos acabar com esse pensamento aí completamente ultrapassado. Terceiro caso, brigas, violência, tá? O homem se envolve em brigas de rua, violência e também acaba com vítimas fatais. Então, mulher vive mais do que o homem. E acabei de dizer por quê. Resumindo, a gente é bobo. Não tem o que falar, tá, galera? Mas isso não é brincadeira, isso é dado do IBGE. Infelizmente, a gente vai ter que mudar um pouco essa nossa característica de não procurar médicos, porque a gente gosta de curtir também um pouco a vida, já que a gente trabalha muito e estuda muito, né, pessoal? Então, a C está errada. Na D, a estrutura etária da população brasileira, revelada pelo gráfico, identifica que o país possui uma população predominantemente idosa. É uma tendência para o futuro? É. Mas hoje, até 2020, é a realidade? Não. Hoje são os adultos. Falei com vocês do bônus demográfico, certo? E na L fala que a taxa de fecundidade das brasileiras vem aumentando entre 80 e 2010. Já conversamos que não para de diminuir, né? Não para de reduzir o número médio de filhos por mulher. Hoje são menos de 2. Questão 2, galera. Olha o que ele bota aí. Composição da população brasileira por faixa de idade entre 1980 e 2040. Olha mais uma tendência sendo comprovada do que a gente acabou de conversar. Tinha um número elevado de jovens, tá vendo aqui? Aí você tinha um número reduzido de adultos e mais reduzidos ainda de idosos. Nossa expectativa de vida não para de crescer. Nossos investimentos em condições médico-sanitárias estão cada vez melhores e nossa educação, nosso planejamento familiar também estão cada vez mais legais. Resultado, estreitamento da base, composição hoje majoritária de adultos e qual é a tendência para o futuro? Esses adultos se tornarem idosos. Vamos ser um país envelhecido. Beleza? Ele bota então que a evolução da pirâmide etária apresentada indica as seguintes tendências. Vai crescer a faixa de jovens? Não. Vai aumentar a expectativa de vida? Sim. Se está vivendo mais, se está tendo mais idosos,
É porque está tendo mais expectativa de vida. A gente já não morre mais com 50 anos, 60 anos, está cada vez morrendo mais tarde. Ótimo. Saúde, cada vez com mais investimento. Condições sanitárias, cada vez com mais investimento. O país está cada vez mais, melhorando nessas características aí. Tudo bem? Vai elevar a taxa de fecundidade, número médio de filhos por mulher? Não, senão iria aumentar a base, que são os jovens. Vai predominar a população masculina? A gente acabou de conversar que não, e você consegue comprovar isso com o gráfico. Olha aqui, mulheres mais do que os homens, mulheres mais do que os homens, tá bom? Expansão do índice de mortalidade? Também não, porque se vai aumentar os idosos, não vai expandir a mortalidade, vai aumentar a expectativa de vida. B, comprovando o que a gente está conversando. Olha o que ele bota na 3. Pede pra gente ler um trecho aí para responder a questão, tá? Na verdade, a gente poderia responder direto, que ele vai pedir pra gente analisar 4 itens aqui. Mas vamos ler, pra gente não estamos com pressa. A perspectiva de uma reforma da Previdência tem provocado dúvidas aos brasileiros de todas as idades. Para os mais jovens, que começaram a contribuir há pouco tempo para o INSS, ainda não há clareza de como será o modelo quando chegar a vez de se aposentar. Os mais velhos, que estão próximos de atingir o tempo de contribuição exigido atualmente, temem que a aposentadoria adiada pela reforma seja iminente. Ou seja, qual é a ideia, galera? A gente sabe que nós vamos passar por uma reforma previdenciária. Então, quem é jovem não tem a mínima ideia, entrando no mercado de trabalho, quando vai se aposentar e de que jeito. Eu trabalho há um pouco mais de uma década. Para mim, isso é um futuro que é até meio nebuloso. Vocês que vão entrar no mercado de trabalho agora, também. Ou vocês que já estão, mas estão há pouco tempo. E a galera que já está há 30 anos? Já está 25, estava ali perto de se aposentar. Qual é o medo? Se quando estiver batendo na porta ali, ia dar entrada ano que vem, daqui a 2 anos, cara, tu vai ter que trabalhar mais 5 anos aí, foi mal. Porque nós vimos uma população que está se tornando idosa. Entendeu? Aí ele bota. A reforma previdenciária descrita no texto utiliza como uma das justificativas o aumento da expectativa de vida dos brasileiros. Vou ter mais idosos, menos adultos e jovens. Logo, a conta não vai fechar. Essa é a justificativa. Vou ter que ter pessoas trabalhando para poder pagar os impostos, famoso INSS, para poder pagar a galera idosa. Entendeu? Se eu tenho 10 idosos recebendo. Lembrando que idoso dissocia esse idoso, galera, aquele velhinho que anda de bengalazinha que a gente pensava. Hoje, o idoso, ele tá cheio de vigor físico, galera. Pô, vamos abrir a cabeça, né, para essa ideia aí. Hoje, o idoso, ele é o cara que é consumidor também, que está no mercado de trabalho também, que tem tá na academia malhando, tá correndo, fazendo... Vamos dissociar isso. Por isso, inclusive, que eles estão tendo essa justificativa. Ó, eu tenho que pagar o idoso, são 10 idosos recebendo aposentadoria, que podem ainda estar trabalhando, e eu tenho 5, 7 pessoas pagando a aposentadoria dele, pagando o INSS. Essa conta não está fechando. Lembrando, galera, isso é uma justificativa do governo, tá? Não estamos dizendo se isso é certo ou errado, não é esse o cerne do debate aqui. Então ele fala que são fatores que contribuem para o aumento da expectativa de vida do brasileiro. Esse é o cerne da parada. Qual é o fator que contribui para o aumento da expectativa de vida do brasileiro? A1, ampliação da disponibilidade de saneamento básico na cidade? Sim. Lembra que eu falei condição médico-sanitária? Ter mais saneamento básico. Você agora tem água encanada, você não tem mais esgoto para pisar e te dar doença à toa. Show de bola. Isso é igualitário para todo mundo? Não, mas está ampliando e chegando cada vez mais a mais cidades e mais pessoas. Então tá certinho. 2, ampliação da acessibilidade do sistema de saúde, vacinas e medicamentos também. Lembrando, por mais que seja desigual, se amplia cada vez mais. Então a 2 está certinho. Na 3, aplicação de novas tecnologias na produção de alimentos? Sim, aí você pensou assim, não, professor, agrotóxico não faz mal? Calma. O excesso do agrotóxico faz mal sim, óbvio. Tudo em excesso faz mal, até dormir demais faz mal. Mas até beber água demais faz mal. Mas, quando a gente tem novas tecnologias na produção de alimentos, permite a gente produzir, inclusive, em lugares que até então não era possível. O centro-oeste brasileiro até os anos 70 não se produzia nada. Até que nós descobrimos uma tecnologia para produzir ali. E hoje é a região de maior produção agrícola do país. O semiárido brasileiro, até pouco tempo atrás, era uma agricultura muito ainda rudimentar. E hoje, através de tecnologias, exporta frutas,
regiões desérticas do mundo. Então, quanto mais tecnologia, mais locais eu posso produzir, mais alimentos e melhores alimentos. Óbvio que no excesso, na busca do lucro dos grandes agricultores. Há também a ideia de pecar, ou seja, exagera e pode gerar problemas. Mas aqui não está falando de exagero, está falando que novas tecnologias aumentam a produção de alimentos e isso é positivo. Sim, tem mais disponibilidade em áreas que até então não eram possíveis. 3 está certinho. Na 4, políticas públicas voltadas à qualidade de vida da população idosa. Sem dúvida, conversamos isso quando a gente estava falando do que o governo teria que fazer, uma vez que eu tenho a população cada vez mais idosa. As 4 estando certinhas, galera, a letra E nessa questão 3. Show de bola? Maneirinho? Olha a questão 4, pessoal. Essa questão 4 é mais uma questãozinha, de novo, Enem aí, onde ele vai mostrar a evolução da nossa população. Olha aqui, ó. 91, 2000, 2010, de acordo com a cor. 91, 2000, 2010, que nós observamos uma redução da taxa de fecundidade, um estreitamento da base, menos jovens, tá bom? E se você for observando aqui, ó, até a fase de idosos, o que está acontecendo? Adultos e idosos, principalmente adultos, aumentou os adultos, beleza? Ou seja, a população que hoje é majoritariamente composta pelos adultos, um país maduro, e que em breve pode se tornar um país idoso, fazendo a manutenção das características populacionais que nós vivemos hoje. Então ele fala que a evolução na estrutura etária apresentada influenciou o Estado a formular ações para, vamos lá, garantir a igualdade de gênero? Não, não é isso. Inclusive, falta ainda esse tipo de ação. Priorizar a construção de escolas? Se eu tenho menos jovens, para que eu vou construir mais escolas? Não que não há uma necessidade de construir escola, tá? Há uma necessidade de melhorar as que nós temos. Reduzindo os jovens, o Estado vai ser influenciado a fazer a manutenção das que tem, melhorar as suas qualidades, mas construir outra coisa. Quando nós tivemos uma doença, uma pandemia no país, o que o Estado foi lá correr para fazer? Pensou bem. Hospital. Então, o que vai acontecer? Letra C, reestruturar o sistema previdenciário. Beleza? Mais idosos, vai mudar a forma de aposentar. Vai correr para investir na saúde. Vai ter que pensar na saúde, na saúde do idoso em praças públicas. Essa que é a ideia. Se eu diminuo o número de jovens, correr para construir escolas, ou seja, priorizar construções de escolas não se faz necessário. Construir escola sempre é. Melhorar as que tem sempre é. Mas não é uma prioridade num país que tem redução do número de jovens. Por isso que a questão é letra C. A influência é reestruturar o sistema previdenciário, que em breve eu terei mais idosos do que gente contribuindo, os adultos e jovens. É isso que fez o Estado agir. Influenciou o Estado. Tanto que é a pauta hoje do debate do governo. Tranquilo? Não vai investir no controle de natalidade, não há necessidade. Isso, lembre-se daquelas ideias, das teorias demográficas, malthusiana, né, malthusiana e reformista. Os malthusianos acreditavam que ia ter mais pessoas do que comida, uma teoria do século XVIII. Hoje a gente sabe que tem mais comida do que pessoas. Os neomalthusianos culpam o excesso populacional pela pobreza. O governo acaba investindo no social e abandona a economia. Por isso eles controlam a população, controlam os nascimentos, caso da China. E os reformistas acreditam que ao investir no social, naturalmente tem a redução da população. Ou seja, eles acham que o excesso populacional não é o que causa a pobreza, é uma consequência da pobreza. O cara sem estudo, sem nenhum tipo de perspectiva, sem planejamento familiar, acaba tendo muito filho. Então o Brasil não é um país neomalthusiano, não investe em controle da natalidade. Naturalmente já está tendo essa redução, já que a população está tendo cada vez mais educação. Né, ele fala fiscalizar a entrada de imigrantes, nada a ver com nada, né? Às vezes o Enem solta umas questões assim, meio perdidas para te levar ao erro. Na questão 5 ele bota assim, galera, no estudo sobre a demografia são utilizados vários instrumentos teóricos e práticos que possibilitam aos organismos internacionais a obtenção de subsídios para a elaboração de políticas econômicas e sociais. A curva de crescimento demográfico é um exemplo. A partir desta, é possível obter informações acerca do estágio da transição demográfica e que se encontra em determinadas sociedades. Isto é, tornando-se possível conhecer a dinâmica de suas taxas de natalidade e mortalidade ao longo do tempo. A partir da análise da curva de crescimento da população mundial, pode-se afirmar que a curva de crescimento da população mundial, a gente acabou de ver, foi o nosso primeiro gráfico, tá? Na primeira, a humanidade como um todo percorre
o último estágio da transição demográfica, considerando-se apenas taxas médias de crescimento da população mundial, galera, a humanidade como um todo está, sim, no último estágio. Aquela transição demográfica que a gente viu da 3 para 4. Os países mais subdesenvolvidos que estão ainda na 2 para 3. Então, a humanidade como um todo, sim, porque quando você observa o crescimento populacional mundial, ele vai começar a se estagnar em breve. A tendência é que hoje a gente está nos 7 bilhões, né? Que quando chega nos 10 bilhões, a gente começa a estagnar e pare de haver esse crescimento exponencial, porque quase todos os países do mundo estão caminhando para a 4ª fase. Beleza? Quase todos foi um pouco também exagerado, né? A gente pode falar que é a grande maioria. Na 2, ele bota que as taxas de natalidade apresentam nítido declínio, enquanto as taxas de mortalidade praticamente se estabilizam. Contudo, na Europa, as taxas de mortalidade tendem a crescer um pouco. Você fala assim, pô, claro que não. Pior que é verdade. Vou te falar por quê. As taxas de natalidade realmente estão diminuindo. A gente já percebeu isso em vários gráficos analisando só o Brasil. E se é uma tendência os países se tornarem 4ª fase da transição, cada vez mais investindo no planejamento familiar, cada vez mais tendo essa ideia dos métodos contraceptivos, eles vão reduzir a natalidade. A China mesmo, que é um país que controlava sua população, só podia ter um filho, abriu exceção para 2, porque a população começou a ter uma natalidade cada vez menor, estava faltando mão de obra. Então isso é uma tendência sim. A mortalidade estabilizou. Nós vimos vários gráficos lá, vimos 2 gráficos da transição demográfica, que a mortalidade estabilizou. A galera está vivendo mais, mas não está morrendo. E na Europa? Na Europa acontece que é um continente onde os seus países são majoritariamente idosos. Então, por mais que o cara viva muito, 80, 90, 100 anos, porque tem excelente sistema de saúde, uma hora ele vai ter que morrer. Não é porque ele vai ter que morrer, porque tem que morrer, não é isso não, tá? Pelo amor de Deus. Estou falando assim, porque a gente não tem ainda tecnologia para viver até os 150 anos. Então, chega um momento que não vai. O que vai acontecer? Se ele chegou aos 70, 80, 90, 100, sem deixar filhos, casais sem filhos, e ele vai morrer. Eu estou falando de uma população onde a grande maioria está nesse patamar, muitos idosos para pouquíssimos jovens, esses idosos todos sem filhos, vai morrer mais do que a população teve de nascimentos. Logo, crescimento da taxa de mortalidade em alguns países europeus. Beleza? Por isso que eles estão incentivando ou a entrada de imigrante para poder compor a população de mão de obra de trabalho, ou a galera mesmo fazer filho, né? Ou jovens. Vamos fazer filho aí, né? Precisamos repor nossa mão de obra, tá? Então a 2 está certinha também. Na 3 ele fala aqui, a quase totalidade dos países em desenvolvimento, caso do Brasil, por exemplo, já exibe taxas de crescimento vegetativo iguais aos dos países desenvolvidos. Ainda não, né? Estão caminhando para ser, estamos indo da 3ª para a 4ª, mas ainda não é igual. Quando ele fala quase totalidade, ele exagerou muito, né? A Rússia já é igual, é um país em desenvolvimento, realmente é igual aos desenvolvidos. Mas Índia é um país em desenvolvimento que não, está longe. A China está ainda também distante. O Brasil está quase também. A África do Sul também não está muito. Então, assim, não é em quase totalidade, não. Isso que eu citei só os países dos BRICS. E na 4ª ele fala aí que a África ainda apresenta as taxas de natalidade mais elevadas do planeta, enquanto a Ásia já alcançou a média mundial de crescimento vegetativo. Sim, a África a gente sabe que tem as mais elevadas do planeta, ali que concentra majoritariamente os países do boom populacional daquela fase 2. E na 5 ele fala que o Oriente Médio, assim como a Ásia e a América Latina, apresenta dinâmica de crescimento populacional que avança para o último estágio da transição demográfica. O Oriente Médio não, né, galera? Lá, inclusive, não tem essa prática do planejamento familiar, tá bom? Dos métodos contraceptivos. Show de bola? Lembrando que o Oriente Médio é a Ásia, tá, gente? Faz parte do continente asiático. Ele só fez essa separação geopolítica ali para você se identificar, tá bom? Então, galera, letra D, o gabarito, 1, 2 e 4. Nossa última questãozinha, pessoal, para a gente dar o nosso fim aqui, vocês poderem curtir um pouquinho mais do seu dia com a sua família. Vocês têm mais aulinha hoje ao longo do dia, tá? Mas, antes da gente entrar em 2021, nós temos aqui
um exercício sobre a transição demográfica, aquilo que a gente já conhece, natalidade e mortalidade, crescimento natural baseando-se nesse tipo de natalidade e mortalidade, ou seja, na fase 2, que é que ele bota, na verdade, fase 1, fase 2, fase 3, né? Ele chama isso aqui toda de primeira transição e isso aqui pré-transição. Mas aqui seria como se fosse a fase 1, aqui, ó, nesse corte aqui, a fase 2 do boom populacional, aqui a fase 3 e aqui a fase 4. Só que nesse tipo de gráfico ele dividiu como pré-transição, transição e a transição moderna, né? Ou seja, pós-conclusão de todas essas etapas de investimento e condições médico-sanitárias e educacionais. Então aqui seria, pô, legal, completamente já resolvido esse país. Então ele bota aqui o gráfico de transição demográfica, auxilia na interpretação da nova dinâmica populacional do mundo. A partir da análise e de seus conhecimentos, assinale a alternativa correta. O período de pós-transição está aqui. Não, de pós-transição está aqui. Aqui é pré. Como é que eu falo que isso aqui é pós, gente? Aqui é pós. O período de pós-transição está aqui. Pós-transição. Define-se pelas baixas taxas de mortalidade e natalidade? Sim, né? Mortalidade e natalidade baixinha. Letra ao gabarito. É uma análise muito simples. Vamos só tirar a prova real? O regime demográfico tradicional. Qual é o tradicional? Está aqui. Tradicional. Ocorre nos países de elevado crescimento vegetativo? Não. Crescimento vegetativo está aqui, né? Crescimento natural e vegetativo é a mesma coisa. É a diferença entre quantos nascem e quantos morrem. Se aqui eu tenho natalidade e mortalidade alta, crescimento vegetativo é bem baixo. Crescimento vegetativo elevado está aqui nessa transição demográfica, nesse períodozinho aqui que a gente viu que foi no período pós-industrial. Beleza? Show de bola? O crescimento natural da população é resultado direto do saldo migratório que vem ocorrendo no mundo? Não. Já vimos que é natalidade e mortalidade. A fase de transição demográfica caracteriza-se pelo aumento acentuado das taxas de natalidade? Não. A fase de transição demográfica caracteriza-se pela relação entre a natalidade e a mortalidade. São as duas taxas que a gente avalia. Tá aqui, pô. Beleza? A tendência demográfica mundial é manter a mortalidade e natalidade sobre taxa elevada? A gente acabou de ver que não. Os países estão caminhando para concluir sua transição, se tornando países desse último estágio. Tranquilinho? Então, letra A é o que realmente fala tudo certinho, sem nenhum erro. Tranquilo, galera? De boa? Pessoal, vou ficar por aqui. Lembrando, se quiser falar comigo qualquer questãozinha relacionada à geografia, meu Instagram é Victor e Eduardo. Pode procurar lá e a gente vai estar juntinho até o Enem tirando dúvida. Pessoal, boa virada de ano para vocês. Que ano que vem seja ainda melhor pra gente, tá bom? Beijo no coração de todos vocês. Fui. Valeu. Agora somos mais de 1 milhão. Faça parte da nossa família. Acesse nossas redes. ProEnem, sempre com você. We gotta celebrate life. We gotta celebrate living. We gotta celebrate the beauty of the world that keeps on giving.